Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia, estimado irmão, estimada irmã em Cristo. Eu sou a pastora Elfi e hoje estou com vocês aqui na rádio Lollapalooza, aqui no programa Revitalizar deste domingo, e desejo que a palavra de Deus partilhada hoje seja ânimo e te fortaleça na tua vida de fé. Partilho com vocês a palavra do apóstolo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 25, que passo a ler. Que a graça e o amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com todos e todas nós. Amém.
Palavra do apóstolo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 25. Deus prometeu a Abrão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abrão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abrão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abrão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus poderia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui, a leitura da carta aos Romanos. Mão do seu irmão e cante esta canção.
Prezado irmão, prezada irmã, uma das coisas mais difíceis na vida é aprender a esperar. Geralmente queremos soluções instantâneas diante das dificuldades e momentos cruciais em nossa vida, como, por exemplo, o resultado de um exame, a solução de um problema familiar, mudança de vida de um filho, a resposta de uma oração. Como esperar sem reclamar? Como esperar e ser paciente? Quando esse processo de espera se prolonga, somos tomados de ansiedade e que acabam sendo uma prova de fé. O pastor Lindolfo Weingärtner escreve em seu livro Parábolas da Vida o seguinte: crer é como entrar na água do mar. Entrar só um pouquinho não faz muita diferença. A água só torna o corpo leve quando entramos para valer, quando nadamos com todo o corpo imerso. A nossa grande tentação é crer fazendo de conta, crer de mentirinha. É tentar fazer o caminho da fé como quem testa a temperatura da água, mas só entrando nela para molhar os dedos dos pés. Não admira que assim não experimentemos a força e a alegria de uma vida de comunhão com Deus. A carta aos Romanos nos relembra da história de Abraão e Sara. De antemão sabemos que a promessa que teriam um filho, e essa se cumpriu. Mas eles tiveram que esperar anos para que a promessa se concretizasse. Abraão, esperando contra a esperança, creu. A idade avançada do casal, aliada à esterilidade de Sara, não era com certeza um bom indício de que dali viria uma família. Mas Abraão não se firmou naquilo que as pesquisas sobre natalidade informavam. Firmou-se na promessa de Deus. Ele creu que a promessa de Deus era verdadeira e que ele iria cumpri-la. A experiência de vida nos ensina quão pequenos somos, quantas situações adversas se apresentam para nós. Diante da experiência de vida de Abraão, nossa força se mostra pequena diante das dificuldades que se levantam contra nós. Em nossos dias temos muitas preocupações e enfrentamos dificuldades sem contar as exigências da nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Em muitos momentos sentimos medo. Nessas horas, pensamos em Deus e sobre a nossa fé. Será que Ele não nos responde? Até quando vou conseguir crer? Talvez conhecemos pessoas, ou mesmo nós também afirmamos, não vale a pena crer, pois nada muda. Talvez esse pensamento seja ainda fortalecido quando a fé é hoje apresentada como um show. Isso é, ela tende a fazer as coisas acontecerem. E se nada acontece é porque essa fé não está firme o suficiente ou ainda sua fé é fraca. Além do mais, quem crê não vai enfrentar lutas, é logo vitorioso. Diariamente percorremos o caminho da fé, a luta da fé. Quero crer, mas parece tão difícil crer. E assim trago uma história como exemplo para a nossa reflexão. Havia um menino que certo dia subiu em um muro e não conseguia mais descer. Já era noite e ele grita com medo. O pai o escuta e se achega ao muro. Salta, filho, que eu te seguro. O filho, ele diz, pai, eu não te enxergo direito. E o pai diz, salta, meu filho, eu estou te enxergando. O menino então cria coragem e salta porque confiou nas palavras do pai e acreditou que ele iria segurá-lo. Fé é isso. É crer que somos sustentados por Deus, quando nele depositamos a nossa vida. Em Cristo, nós criamos tal confiança. Jesus morreu na cruz e disse, Pai, entrego o meu espírito. A dizer isso, entregou o espírito de todos que nele confiam ao Pai.
Cristo ter morrido na cruz por nós tem esse significado. Ele saltou nos braços do Pai para que nós também façamos o mesmo. A fé está ali cheia de vida e força quando parece que ela nada pode. Não é isso que acontece em outros momentos nas Escrituras? Quando Jesus foi ajudar a mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, e esta acreditou que se eu tocar na capa dele ficarei curada, conforme Mateus 9:21. Jesus percebe naquele momento que dele saiu o poder e ao que diz a mulher: coragem, filha, você sarou porque teve fé. Outro exemplo que temos é de Jó. E toda a sua aflição ele confessou a sua fé, porque eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Jó 18:25. Aqui aprendemos com Abraão a acolher a palavra de Deus com fé no nosso coração. Apesar de toda uma situação desfavorável, ele confiou que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Assim também, a nossa fé deve ser firmada na palavra de Deus. Nós podemos ser instáveis, mas a palavra de Deus não é. Se confiamos nas promessas de Deus, podemos ter certeza que no tempo de Deus elas se cumprirão. Pois são promessas e não desejos meus, seus, nossos. Podemos lembrar que a Escritura está repleta das boas promessas de Deus, e elas não estão ali para que tenhamos uma informação a respeito de Deus, mas sim para que creiamos e sejamos fortalecidos nessa mesma fé. Importante lembrar que a fé não nos leva a viver num mundo fechado e isolado. É justamente no mundo que a fé deve ser vivida e testemunhada. É diante das dificuldades e dos sinais de morte, no mundo que a fé se revela como sinal de vida. É assim porque é tão somente pela fé que temos relação certa com o Deus que enviou seu Filho, que morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Nessa fé somos filhos e filhas de Deus, somos testemunhas da ressurreição. Aqui é possível apresentar situações concretas em que o nosso testemunho de fé se faz necessário. E não é o caso de pensar que esse testemunho é pequeno, pois o que conta é a promessa de Deus que conosco está. Ainda que dificuldades da vida persistam, na fé o nome de Deus é glorificado. É glorificado pois Ele está presente, está ao nosso lado. Assim como caminhou com Abraão, caminha com cada um que nele confia. Isso nós não conseguimos sozinhos. Só é possível quando cremos em Deus, que atua no poder do Espírito Santo. É assim que experimentamos que as promessas de Deus são para o nosso benefício. As promessas que Deus fez a Abraão são renovadas conosco. As promessas que Deus fez a Abraão são renovadas conosco. O Deus que andou com Abraão ainda anda conosco. O Deus que sustentou Abraão nos sustenta ainda hoje. Que possamos seguir na certeza que a fé não é em vão, que o Deus que cremos é conosco e cumpre as suas promessas. Medite sobre isso e que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que
Assim nós lembramos que daqui a pouco teremos culto em Ribeirão Preto às 10 horas, também com culto infantil. E nos dias 17 e 18 estarei participando junto com as lideranças aqui da nossa comunidade do Fórum de Missão em Campinas, no Lar Belém. No dia 18 teremos culto aqui no bairro dos Pires às 9 horas, também com culto infantil. E lembrando que você pode acessar a rádio pelo site lolapaluter.com.br e pode baixar o aplicativo para Android Lola Paluter. E também pode se inscrever no canal do YouTube Luteranos Pires e seguir também a nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. Receba, pois, a bênção para este domingo. O Senhor Jesus Cristo esteja ao teu lado para te defender, esteja dentro de ti para te conservar, esteja diante de ti para te conduzir, esteja atrás de ti para te guardar, esteja acima de ti para te abençoar. Amém. Ide na paz do Senhor e o servi com alegria e amor. Amém. Quão grande é o meu Deus.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande.